Nos moldes do Escriba Café, o que estamos prestes a fazer é como pintar um quadro. As músicas, a gravação e os sons em geral são as tintas. O mouse e o teclado, os pincéis. A ideia do que pintar e como pintar está na sua cabeça. Pintores escolhem as melhores tintas. Nós escolhemos os áudios de melhor qualidade. Pintores misturam as tintas para conseguir assim outras cores ou tons. Nós fazemos o mesmo com os sons. Portanto, quando abro o aplicativo para começar a edição, estou abrindo uma tela em branco. Apesar de técnicas de edição não fazerem parte desse curso, eu creio ser útil apresentar algumas ações básicas que já podem ser o suficiente na maioria dos casos para editar um bom podcast. O editor é composto por faixas. Boa parte dos editores o é. Assim, podemos ter sons sobrepostos fazendo nossa mistura. Primeiro gravamos nossa voz, narrando o que queremos. Em seguida, vou limpar minha gravação de prováveis ruídos de fundo. Agora colocamos uma música de fundo. Assim, podemos cortar o áudio onde quisermos e movermos para onde quisermos. Bem como aumentar ou diminuir o volume na parte que desejarmos. Só com essas simples ações já temos a possibilidade de fazer coisas interessantíssimas. Por isso, a escolha do editor de áudio é muito importante. Certifique-se de que ele trabalhe com faixas de áudio e te permita cortar, mover e diferenciar o volume numa mesma faixa. De acordo com o que eu estou falando na narrativa, buscarei a música que mais se relacione com o tópico e o estado de espírito com que fiz a narrativa. É uma fala calma? Eu estou narrando algo triste, algo feliz, algo neutro, algo cômico? Tudo isso deve influenciar na escolha da música e dos sons que serão usados nesse momento. É um erro muito comum de iniciantes que narram uma história no podcast de usar somente uma ou mais músicas que remetam unicamente ao cerne da história, e não às partes que estão sendo lidas no momento. Por exemplo, eu vou cometer esse erro que mencionei narrando um trecho extremamente resumido da história de Ricardo Coração de Leão, o famoso rei que lutou nas cruzadas. No dia 8 de setembro de 1157, nasce em Oxford o terceiro filho do rei Henrique II da Inglaterra. Logo ele se tornaria o segundo herdeiro, já que Guilherme, o irmão do meio, morre ainda criança. Ricardo teve uma excelente educação, porém voltada para a cultura francesa. A escolha da música é boa para narrar as conquistas do herói, mas não para essa parte da narrativa. Afinal, Ricardo não nasceu já de armadura sobre um cavalo lutando contra muçulmanos. Portanto, a música deve acompanhar duas coisas, a história e a sua voz. Vamos lá. No dia 8 de setembro de 1157, nasce em Oxford o terceiro filho do rei Henrique II da Inglaterra. Logo ele se tornaria o segundo herdeiro, já que Guilherme, o irmão do meio, morre ainda criança. Ricardo teve uma excelente educação, porém voltada para a cultura francesa. Agora temos uma passagem do nascimento para a infância e adolescência. Nesse exemplo está tudo muito curto e corrido, mas o objetivo é você entender sobre as mudanças. Portanto, se houver uma mudança considerável de cenário e principalmente estado de espírito, os sons devem mostrar isso. Nesse caso, mudamos a época da vida de Ricardo e também o estado de espírito de nasce um futuro herói para algo mais neutro. É importante que a mudança não pareça forçada, e sim fluida. Nesse caso, eu cortei a música para utilizar o final dela como delimitador para a mudança. Quando fizer isso, certifique-se de que esse corte não fique perceptível. O irmão do meio morre ainda criança.
Mesmo com uma parada repentina, ainda assim pode-se fazer a mudança ser fluida. Tudo dependerá do que está acontecendo na história e qual tipo de mudança. Algo neutro para uma ação explosiva, algo feliz para algo trágico, você deve entender o seu texto e assim experimentar com áudio para achar a mudança que mais se encaixe com a história e a voz. Ricardo teve uma excelente educação. Ricardo teve uma excelente educação, porém voltada para a cultura francesa, nunca aprendendo assim. Ricardo teve uma excelente educação, porém voltada para a cultura francesa, nunca aprendendo assim o inglês. No dia 8 de setembro de 1157, nasce em Oxford o terceiro filho do rei Henrique II da Inglaterra. Logo ele se tornaria o segundo herdeiro, já que Guilherme, o irmão do meio, morre ainda criança. Ricardo teve uma excelente educação, porém voltada para a cultura francesa, nunca aprendendo assim o inglês. Não há uma receita. Cada caso é um caso e você deve testar para descobrir o que vai soar melhor. No podcast de áudio não temos imagens. Portanto, estamos criando essas imagens na cabeça do próprio ouvinte. Assim, entenda que as músicas e os sons não são algo para enfeitar ou cobrir o silêncio atrás do que você fala, e sim completar o que você fala. Os sons e as músicas são o cenário da história que você está contando, e assim devem estar intimamente ligados e harmonizados com a história e a sua voz. Voltamos assim à analogia do pintor. Para fazer o seu ouvinte se envolver com o áudio, é preciso que você imagine o que está acontecendo na história. Imagine o cenário e tudo mais. E então, pinte o que você está vendo em seu editor de áudio. É claro que não há necessidade de fazer tudo ao pé da letra, como uma radionovela. Porém, às vezes, você talvez precisará mostrar algo assim para o ouvinte, e se isso acontecer, lembre-se do pintor. Observar é aprender. Algo muito interessante de se fazer é assistir a alguns filmes, e principalmente documentários históricos do Discovery Channel, National Geographic ou History Channel. Assista de olhos fechados, prestando atenção unicamente no trabalho de áudio, na voz, na música, nos sons e como tudo se encaixa. É claro que você não deve copiar o estilo desses documentários, e sim usá-los como inspiração para ter ideias novas e aprender certas técnicas.